Muito bem, meus queridos irmãos, a paz do Senhor a todos. Vamos dar continuidade à leitura da lição de adultos, que tem como temática geral, ou temática do trimestre, em defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova roupagem, melhor dizendo, nova aparência. Hoje nós vamos ler a lição de número 3, melhor dizendo, a lição de número 4. A lição de número 4 tem como título Deus é triuno. O nosso objetivo deste vídeo é apenas fazer a leitura panorâmica. Nós não iremos comentar, nós não iremos discutir alguns aspectos, é apenas para nós conhecermos o conteúdo dessa lição, a lição de número 4. Voltando novamente, Deus é triuno. Textuário, portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Mateus capítulo 28, versículo 19. A verdade prática da lição. Desde a eternidade, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. E essa verdade está em toda a Bíblia. Leitura bíblica em classe. Se encontra em dois textos. Mateus, capítulo 3, dos versículos 15 a 17. Mateus, capítulo 28, dos versículos 19 e 20. Dando início à leitura. Mateus, capítulo 3, versículo 15, diz assim: Jesus, porém, respondendo, disse: deixai por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. O versículo 16: e sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Nós vamos agora para o comentário da lição. Ela tem a introdução e 3 pontos com seus tópicos divididos entre os pontos, ou nos pontos, tá bom? A introdução. A introdução diz assim: o Novo Testamento mostra que os cristãos do período apostólico reconheciam o seu Deus como triuno, sem precisar de formulações teológicas, recursos a que a igreja mais tarde precisou recorrer para responder às ideias equivocadas sobre Deus. A Trindade é uma doutrina com sólidos fundamentos bíblicos, e mesmo sem conhecer esta terminologia, a Trindade, os cristãos do período apostólico reconheciam essa verdade. O primeiro ponto da lição diz assim: como a Bíblia apresenta a Santíssima Trindade? O primeiro tópico: a Trindade e o monoteísmo cristão. Diz assim, melhor dizendo, a Trindade e o monoteísmo judaico cristão. As Escrituras ensinam que o Deus de Israel, revelado nas Escrituras dos judeus, Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, segunda a Reis, capítulo 19, versículo 15, Neemias, capítulo 9, versículo 6, Salmos, capítulo 83, versículo 18 e Salmos 86, versículo 10. É o mesmo Deus do Novo Testamento, Marcos, capítulo 12, dos versículos 29 a 32. Letra A. Cada uma das 3 pessoas é chamada de Deus. A mesma Bíblia que ensina a ver um só Deus, e que Deus é um só, ensina também que o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. O nome Deus se aplica ao Pai sozinho, Filipenses capítulo 2, versículo 11. Da mesma forma ao Filho, Colossenses capítulo 2, versículo 9. E ao Espírito Santo, Atos capítulo 5, dos versículos 3 e 4. Letra B. Cada uma das 3 pessoas é cada Senhor. Isso também ocorre com o tetagrama, as 4 consoantes do nome divino, YHWH. Abre aspas, Senhor, fecha aspas. Pois aplica-se ao Pai sozinho, Salmos 110, versículo 1, ao Filho, Isaías capítulo 40, versículo de número 3, e Mateus capítulo 3, versículo 3. E ao Espírito Santo, Ezequiel capítulo 8, versículo de número 1 e 3. No entanto, aplica-se à Trindade. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 e Salmos 83, versículo de número 18. Letra C. O monoteísmo bíblico não contradiz a Trindade. Ouve Israel. O Senhor nosso Deus é o único Deus. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Essa é a confissão de fé no judaísmo. A palavra hebraica echad, traduzida como único, indica uma unidade composta. É o mesmo termo usado para afirmar que marido e mulher são ambos
uma só carne. Gênesis, capítulo 2 e os versículos 24. O termo Echad, em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, indica que o monoteísmo judaico-cristão não contradiz a Trindade. O segundo tópico da lição, do primeiro ponto, evidência no Antigo Testamento. Essa doutrina está implícita desde o Antigo Testamento, pois há declarações que indicam claramente a pluralidade na unidade de Deus. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Fecha aspas. Gênesis, você encontra em Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Disse, abra aspas, disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós. Gênesis capítulo 3, versículo 22. Abre aspas. E o Senhor disse, eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda a língua do outro. Gênesis capítulo 11, versículos 6 e 7. E não para por aí. Em Isaías capítulo 63, dos versículos 8 a 14, o Espírito Santo aparece alternadamente com Javé e como o anjo de sua face. O terceiro tópico do primeiro ponto da lição diz assim, revelada no Novo Testamento. A Trindade bíblica, ou seja, a Trindade em si mesmo, pregada pelos cristãos, consiste em um só Deus que subsiste eternamente em três pessoas distintas. Letra A, a Trindade em si mesma. A base bíblica da Trindade salta à vista de qualquer leitor do Novo Testamento, a começar pela grande comissão, Mateus capítulo 28, versículo 19. Na distribuição dos dons espirituais, 1 Coríntios capítulo 12, dos versículos 4 a 6. Na bênção apostólica, também conhecida como bênção trinitária, 2 Coríntios capítulo 13, versículo 13. Na unidade da igreja, em Efésios capítulo 4, dos versículos 4 a 6. Na obra da salvação, 1 Pedro capítulo 1, versículo 2. Além das inúmeras passagens tripártidas que revelam a Trindade, Filipenses capítulo 3, versículo 3. Letra B, Trindade dos credos. A Trindade é a união de três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo em uma só divindade, igual em poder, glória, majestade e eternidade, de maneira substância, embora distintas. Agora nós vamos para o segundo ponto da lição, que diz assim, as heresias contra a doutrina da Trindade. São duas as principais heresias contra a Trindade, o unicismo e o unitarismo. Ambas são contrárias à Bíblia, condenadas pelas igrejas antigas e rejeitadas pelos principais ramos do cristianismo. Nesta lição, trataremos do unicismo. Primeiro tópico do segundo ponto. O unicismo, esse movimento, desde a sua origem no século III, é conhecida como monaquianismo, modalismo, patripacianismo e sabelianismo. Os principais heresiarcas representantes desse movimento foram Noeto, Praxias e Sabélio. O unicismo não nega a deidade absoluta do Filho e nem do Espírito Santo, mas negam a Trindade, pois confundem as pessoas. A heresia consiste em negar a Trindade, pois ensina a ser o Pai, o Filho e o Espírito Santo uma única pessoa, e não três pessoas distintas, em uma só divindade. A Bíblia ensina o monoteísmo, ou seja, a existência de um só e único Deus, eternamente subsistente em três pessoas distintas. Mateus capítulo 3, dos versículos 16 e 17. 1 Pedro capítulo 1, versículo 2. É como afirma o nosso cremos em nossa declaração de fé. A verdade bíblica, esse é o segundo tópico do segundo ponto da nossa lição. Ninguém no mundo chega à conclusão unicista simplesmente pela leitura da Bíblia. Pelo contrário, salta à vista de qualquer leitor a distinção dessas três pessoas da Trindade. A começar pelo batismo de Jesus. Mateus capítulo 13, versículos 16. Diversas vezes, Jesus deixou claro que ele é uma pessoa e o Pai outra. João capítulo 8, versículo 16. João capítulo 17, versículos 17, melhor dizendo, repetindo. João capítulo 8, versículo 16 e 17. E o capítulo 17, versículo 3. Embora sejam eles o mesmo Deus, João capítulo 10, 30.
como frequência, ele se dirige ao Pai como outra pessoa. Mateus capítulo 20, versículo 23, Mateus capítulo 26, versículo 29 e o versículo 42. Também nos seus discursos, João capítulo 5, dos versículos 18 a 23, João capítulo 8, versículo 19, João capítulo 10, versículo 18, João capítulo 11, versículo 41 e 42. Trata-se de um relacionamento do tipo eu, tu e ele. Quando Jesus anuncia a vinda do Consolador, ele emprega a terceira pessoa. João capítulo 14, os versículos 16 a 26. Ou melhor dizendo, 16 e 26. A Bíblia ensina que Jesus é o Filho do Pai e não o próprio Pai. Segundo João capítulo 3. Isso significa que não pode ser o próprio Pai do mesmo Filho. O terceiro capítulo, ou o terceiro ponto da lição diz assim: uma heresia antiga na atualidade. O primeiro tópico, o problema. Na atualidade, existem alguns movimentos evangélicos pentecostais que são unicistas e ensinam a respeito de um Deus diferente. De forma sutil e por meio da música, esses unicistas ensinam esse desvio doutrinário sobre Deus. Isso não é um mero jogo de palavras. Jesus disse que a vida eterna implica esta distinção. E a vida eterna é esta: que conheçam a ti só por um único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem tu enviastes. João capítulo 17, versículo 3. Essa passagem mostra que a salvação envolve duas pessoas distintas e que esse conhecimento não é cognoscível, mas místico, espiritual, que implica comunhão, fé, obediência, adoração. Conhecer a Deus é o mesmo que conhecer a Cristo, em virtude da unidade de natureza do Pai e do Filho. João capítulo 10, versículo 30. Jesus disse que ninguém conhece o Filho senão o Pai, e vice-versa. Mateus capítulo 11, versículo 27. O segundo tópico do segundo ponto desta lição diz assim: uma reflexão bíblica. O que dizer de pessoas convertidas por meio do ministério dessas músicas unicistas? O poder é da palavra e não do tal movimento. A palavra de Deus é a semente, mesmo sendo semeada por mãos enfermas e infeccionadas. E somente vai germinar. A semente vai germinar. Jesus falou sobre isso no Sermão do Monte. Alguns podem dizer que se sentem bem ao ouvir tais músicas. Assim, convém lembrar que ninguém está autorizado a fundar doutrinas com base em experiências humanas. As emoções caíram com a natureza humana no Éden e não servem como instrumento aferidor da doutrina. A Bíblia é a única fonte de doutrina e não as nossas emoções, pois somos norteados pela palavra na direção do Espírito. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19 e João, capítulo 16, versículo 13. Vamos para o terceiro tópico do segundo ponto desta lição. A posição oficial. O unicismo é condenado na Bíblia, considerado heresia pelas igrejas desde a sua origem e rejeitado pelos principais ramos do cristianismo e pela nossa declaração de fé. Temos um manifesto oficial contra o unicismo e o uso de músicas de grupos unicistas em nossas igrejas. A maioria de nossa liderança tem se posicionado contra essa heresia. A importância dessa decisão é para evitar que se adore a outro Jesus, um Jesus falso, diferente do revelado no Novo Testamento, 2 Coríntios, capítulo 11, o versículo 4. Mas devemos destacar que não somos contra o unicismo, mas contra o unicismo. Unicistas, melhor, mas contra o unicismo. A doutrina desviante. Devemos manter contato respeitoso nosso dia a dia com essas pessoas, embora discordando de suas crenças com mansidão. 2 João, capítulo 10 e o versículo 11. Ou melhor dizendo, 2 João, versículos 10 e 11. Conclusão. A introdução do credo de Atanásio resume a doutrina da Trindade. Todo aquele que quer ser salvo, antes de tudo, deve professar a fé cristã, a qual é preciso que cada um guarde perfeita e inviolada, ou terá com certeza de perecer para sempre. A fé cristã é esta, que adoremos um Deus em Trindade e Trindade em unidade. Não confundimos as pessoas, nem separamos a substância. O problema é que os unitaristas separam a substância e os unicistas confundem as pessoas e assim creem num Deus distinto do que é apresentado, tá bom? Então, muito bem, meus queridos irmãos, nós queremos agradecer a todos pela paciência da leitura. Cheire bom proveito e até o próximo vídeo, se assim Deus permitir.